capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Peço aos irmãos, evite andarmos. A Bíblia nos diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé não vem pelo comer, pelo cheirar, mas vem pelo ouvir a palavra de Deus. Verdade. Pode na frente quando está pegando a estrutura ali, ó. Isso. Juízes, capítulo de número 5. Vou ler o verso 2, os irmãos me acompanhem. Juízes, capítulo de número 5, versículo 2. Irmãos acharam? Vem? Diz assim, ó: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Agora o verso 15. Também os principais de Issacar foram com Débora e com Issacar. Assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Porque ficastes tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Verso 17. Gileade se ficou da além do Jordão, e dá porque se deteve em navios. Azer assentou. 17. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan porque se deteve em navios. Azer se assentou nos portões do mar, e ficou nas suas ruínas. O verso 20. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O 23. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, e em socorro do Senhor com os valorosos. Vamos, hoje é culto da CIB. Eu quero falar aqui um pouco sobre posicionamento. Quando Deus chama para a batalha, nós estamos em guerra. Isso é uma verdade que nós não podemos esconder. Nós estamos em guerra e Deus nos chama para a batalha, e nós precisamos, tanto homens como mulheres, nós precisamos estar posicionados na presença do Senhor. O capítulo, irmãos, de número 4 aqui do livro de Juízes mostra a batalha contra Cícera e a vitória do povo de Israel. Se você ler o capítulo 4 do livro de Juízes, você vai ver Débora, uma profetisa, se levantando, Deus levantando essa mulher para liderar o povo. Por quê? Por causa da covardia de um homem chamado Balaque, que era um general. Ele disse para Débora: se você não for, eu também não vou para a guerra. E nós temos visto nos dias de hoje muitos homens se acovardando do seu chamado. E Deus tem que fazer o que? Tem que levantar as mulheres. Então hoje você vê mulheres dirigindo congregações.
uma mulher chamada Jael. E o que essa mulher faz? Ela espera esse homem dormir, e essa mulher enfia uma estaca na sua cabeça e mata esse homem. Irmãos, o inimigo, ele vai querer fugir para a sua casa. E o que você tem que fazer? Matar. Não permita que o inimigo aloje dentro da sua casa e você fique de braços cruzados sem fazer nada. Jael, essa mulher, usou o que tinha, uma estaca, e matou a vida desse homem. Mas eu não quero ficar aqui no capítulo 4. Deus me deu uma palavra para nós aqui essa noite, no capítulo de número 5. E o que é o capítulo de número 5? Juízes do capítulo 5 é o cântico de Débora, lembrando que a vitória foi Deus que havia dado. Mas sabe o que Débora também faz aqui nesse canto? Ela destaca quem se posicionou e quem ficou de fora. O capítulo 5 de Juízes é um cântico de agradecimento, porque ela sabia que foi Deus que havia dado vitória. E nesse canto ela vai destacar aqui tanto aqueles que se posicionaram na guerra e também aqueles que ficaram de fora da guerra. No reino de Deus, neutralidade é derrota. Ou você se posiciona, ou o inimigo ocupa o espaço. Nós não podemos ser neutros. Não pode haver neutralidade no reino do Senhor. Por quê? Porque senão o inimigo ele ocupa o espaço. Liderança e povo precisam estar juntos no posicionamento, porque a guerra espiritual não é vencida sozinho. Você vai entender por que eu disse aqui: liderança e povo precisam estar juntos no posicionamento. Nós não vencemos guerras sozinhos, mas neutros, pessoas neutralizadas, não podem ficar da mesma situação que se encontram. Por quê? O que é uma pessoa neutra? Uma pessoa neutra, neutralidade, o que é? É a qualidade ou posição de alguém ou de algo que não toma partido, que não se envolve, que não favorece de nenhum dos lados. Ou seja, é aquela pessoa que fica em cima do muro, não sabe o que quer. Então a guerra está acontecendo, a espada está comendo para todo lado. Aí tem um que está guerreando, mas tem o neutro que está de braço cruzado olhando o inimigo alojar dentro da casa e não faz nada. Mas nessa noite Deus nos dá uma palavra de orientação. Se posicione na guerra. Se posicione na guerra. E eu quero falar acerca de três características sobre posicionamento. 3 lições sobre o posicionamento, sobre a liderança e o povo. 3 lições, são rápidas, nós vamos terminar rápido. A primeira, irmãos: o céu se move quando líderes e o povo se posicionam. Olha, lê comigo o verso de número 2 do capítulo 5. Diz assim, porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Agora lê comigo o verso 20. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Cícera. Ou seja,
seja, eu disse que o céu se move quando líderes e o povo se posicionam. Então, versículo de número 2, os líderes se posicionaram perante a guerra. Quando os líderes se posicionaram, a Bíblia nos diz que o povo ofereceu voluntariamente, ou seja, eles se posicionaram também voluntariamente. Aí o verso 20 vai nos dizer que os céus começaram a reagir. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Cícera. Uma liderança que chama e um povo que responde movem o coração de Deus. A vitória espiritual da igreja depende da unidade de ambos. Tanto a liderança como o povo, tanto o pastor como a igreja precisam estar alinhados em um único propósito. Que propósito é esse? A guerra que nós estamos enfrentando. Nós precisamos estar unidos, pois a vitória da igreja depende da unidade de ambos. Nós precisamos ser um povo unido. E ainda nesta manhã, nós passamos ali 3 dias em Passa Quatro. Fomos ver o presbítero irmão Denise, o presbítero irmão Manuel e mais 15 irmãos do campo de Jesus. Ficamos 3 dias ali. E hoje pela manhã tivemos ali uma linda palestra, aonde o pastor doutor Moisés trouxe uma orientação aos pastores que ali estavam. E ele falava acerca de uma criança. Quando essa criança ela está para nascer, a mãe começa a entrar em trabalho de parto. Ele nos diz que a criança nasce com aproximadamente 246 a 300 ossos no corpinho da criança. Ou seja, a criança se espreme para passar. Então pode ver, quando a criança nasce, tem o quê? Tem aquela moleira, né? Porque o crânio, ele faz isso para a criança passar. Então, enquanto a criança não chega numa maturidade, essa moleira não fecha. E quando a criança ela chega numa maturidade, os ossos começam a se ajuntar um ao outro. E agora não são mais 246, 300 ossos. O corpo humano ele passa a ter agora 206 ossos. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O que isso tem a ver com unidade? Tudo! A unidade só vai existir quando houver maturidade no meio do povo de Deus. Ou seja, se a igreja não estiver unida, os ossos não se juntam. Se os ossos não se juntam, não chegou ainda o tempo da maturidade. Nós precisamos estar unidos. Chega de crente mimimi no meio da igreja. Crente com uma maturidade de uma criança que nem do Robertinho. Pastor lidera um cargo na igreja, mas não pode falar um nada na igreja. Que já joga, já larga de departamento, já larga tudo. É momento de nós termos maturidade. Estamos em guerra, igreja. Estamos em guerra. Aí se Deus não levanta, quem fala? Todo o povo merece. Estamos em guerra. A unidade de ambos, tanto da liderança como do povo, ela é fundamental. Sabe por quê? Não vencemos guerra sozinho. Vocês acham que um pastor consegue vencer a guerra sozinho? Eu preciso da igreja. A igreja precisa da liderança. E juntos nós precisamos de Cristo, que é a cabeça da igreja. E nisso nós vamos prosseguindo, irmãos. A unidade é um dever espiritual.
Unidade é uma questão de sobrevivência. O que nós mais ouvimos acerca das palavras nesses 3 dias. O nosso bispo Abner Ferreira ontem, ainda pela manhã, trouxe uma palavra sobre unidade, hierarquia e disciplina. Uma igreja que não tem unidade, uma igreja que não tem hierarquia, aonde todo mundo passa a ordem um do outro, e uma igreja que não tem disciplina, isso é somente um grupo de pessoas que fazem badernas e bagunça. Precisamos ser unidos, saber que acima de nós tem um pastor, tem uma pessoa que nós recebemos, precisamos obedecer, e precisamos ser disciplinados e obedecer tanto a palavra quanto os nossos líderes. É unidade. Quando houve unidade dos chefes e quando houve a unidade do povo, nós vemos que os céus pelejaram, as estrelas, desde os seus lugares, dos seus cursos, pelejaram contra Cícera. Sabe por que às vezes nós não vemos os céus agindo sobre a igreja? Porque às vezes há povo desunido, aonde um não quer ajudar o outro, é cada um por si. Mas a igreja de Cristo precisa ser unida, irmãos. Um povo desunido não subsiste. Um reino desunido, ele não prospera. A igreja de Cristo precisa ser unida. Vamos lá, segundo, a omissão de líderes ou povo traz vergonha. A omissão de líderes e a omissão do povo traz o quê? Traz vergonha. Como se fosse assim, ó, líderes e povo que não se posiciona traz vergonha. Lê comigo verso 15, 16 e 17. Vou explicar para os irmãos entenderem. Débora aqui está destacando. Agora, os povos, as tribos que foram omissas e não ajudaram na guerra. Olha o que Débora vai dizer. Também os principais de Issacar foram com Débora e com Issacar. Assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Agora vai dizer, ó, nas correntes de Rúben foram grandes as resoluções do coração, ou seja, Rubens falou demais, mas não fez nada. 16. Por que ficastes tu entre os currais, para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Rubens tiveram grandes expatriações do coração. 17. Gileade ficou da lei do Jordão. E Dan, por que se deteve em navios? Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas ruínas. Então Jael, estou com o nome Jael na cabeça. Então Débora aqui vai relatar 4 tribos que foram omissas diante da guerra. Tribos que ficaram neutras, ou seja, poderiam ter feito algo, mas não fizeram. Então, se você puder fazer algo e você não faz, você é omisso. Ó, primeiro, Rubem discutia, mas não agia. Discutiu, mas não teve uma atitude, ele não fez nada. Segundo, era quem? Era Gileade. Ficou distante, como quem diz: não é meu problema. Tem pessoas que é dessa mesma forma, a mesma forma da tribo de Rubem e Gileade. Não age, porque simplesmente pensa e tem uma mentalidade: não é o meu problema, não vou fazer nada.
navios. Não é isso que diz aqui no verso 17? E Dan, por que se deteve em navios? Dan só queria cuidar dos seus navios, preferiu cuidar dos seus negócios. E a guerra não estava acontecendo, e esses homens omissos não faziam nada. Seus próprios interesses falaram maior. Aí vem Azé. Azé se preocupou mais com o seu conforto junto ao mar. Esses homens só queriam ficar no seu canto, não quiseram se envolver. Todos tinham desculpas, mas a história os restringiu como omissos. Quem não se posiciona perde a chance de ser usado por Deus. Omissão é também um posicionamento ao lado do inimigo. Omissão é um posicionamento, só que não é ao lado de Deus, é ao lado de quem? Ao lado do inimigo. A pessoa que é neutra, a pessoa que não sabe o que quer, ela está em cima do muro. Alguém aqui já ouviu aquela ilustração acerca que havia um homem em cima do muro, e um lado havia um anjo e outro lado havia um demônio, e o anjo ficava chamando o homem: desce daí, vem para cá, todos os dias. E um dia aquele homem perguntou para o anjo: por que só você me chama? E o demônio respondeu: porque o muro é meu. Ou seja, não precisava chamar o homem, o muro já era dele. Então uma pessoa indecisa que não sabe o que quer, ela acaba se posicionando do lado do inimigo. Mas Deus nos chama para um posicionamento do lado dele. Líder que não lidera e povo que não se move atrasam o reino. Agora abra comigo aí a sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Lê comigo aí, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Quem achar, lê para mim. Pode ler. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Como eu disse, omissão é quando uma pessoa deixa de fazer algo que poderia ou deveria ter feito. Ou seja, omitir-se pode ser tão grave quanto praticar uma ação errada, porque envolve negligência, indiferença ou covardia. Então, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Se você está diante de uma guerra e pode fazer algo, você não faz, saiba, você está em pecado, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que nos relata. A omissão também é pecado. Você pode ir, mas não faz, por simplesmente negligência, indiferença ou covardia. Nós estamos em um século onde há muitos covardes no meio do povo de Deus. Tem medo de se posicionar, porque quando nós nos posicionamos, o inferno também se posiciona para te parar. Só que quando a liderança se posiciona, povo se posiciona, não é a arma da terra que vai nos ajudar. É quem? É os céus que se movem a nosso favor. É as estrelas que se movem para nos dar vitória. Não podemos ser omissos. Terceiro, irmãos, terceira lição sobre o posicionamento nesse
texto que nós lemos. Deus não abençoa a neutralidade na liderança nem no povo. Lê comigo o verso 23. Acompanhe aí. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, nem em socorro do Senhor, como os valorosos. É um povo aqui sendo amaldiçoado também, porque não foi em direção do Senhor, como os seus valorosos. Tanto líderes quanto o povo foram chamados para lutar. Você está achando que na guerra quem tem que lutar é só o pastor? Não. O pastor está na frente, na linha de frente, aonde é ferido, aonde é atacado, aonde às vezes está sangrando, mas não pode sair da posição que Deus colocou. E atrás tem um outro batalhão, que o que passar da frente, os da lança pegam. Os que passarem da lança, os flecheiros atacam. Sabe por que os flecheiros são os acertadores de alvo? Os irmãos que estavam na reunião de obreiros sabem o que eu estou falando. A palavra de direcionamento que Deus nos deu. E nós estamos em guerra. Guerra, saiba de uma coisa: o inimigo não vai aliviar sobre a sua vida. Ele vai fazer de tudo para ali parar, para ali desistir. Ele vai fazer de tudo para o Roberto largar tudo e voltar para o mundo. Nós estamos em guerra. E nessa guerra, quem não se posiciona, você já está do lado do inimigo. Nós já estamos em finalzinho de agosto. Hoje é o último dia, amanhã já é 1º de setembro. Amanhã já começa mais um mês. Mês de setembro, mês 9. 9 meses estão se passando. Daqui a pouco o ano já vai acabar. E você não vai se posicionar. Narayana Sírio. Neremaia Sírio Rana. O ano acaba e você não se posiciona. Mas Deus está falando nessa noite com comícios. Deus está falando nessa noite com covardes. Deus está falando nessa noite com crentes imaturos. Mas também está falando com crentes maturos, dizendo: aguenta firme, pois vai ter vitória. O povo foi vitorioso, por isso Débora trouxe um cântico de vitória. Cada crente tem responsabilidade na guerra espiritual. Entenda isso. Cada crente tem responsabilidade na guerra espiritual. Líderes motivam. E o povo responde, e juntos somos vitoriosos. Líderes motivam, o povo responde, e juntos nós somos vitoriosos. A igreja só é vitoriosa se estiver junta, unida, fazendo um bom trabalho. Deus está levantando uma geração que não vive neutra, mas que decide. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, nos diz que Elias está diante do povo e diz ao povo: até quando cocheareis vós entre dois pensamentos?
Se o Senhor é Deus, serve. Se o Senhor é Baal, serve. Ou seja, Elias se colocou e disse ao povo: até quando vocês vão ficar neutros sem saber de que lado vão servir? E o povo tomou a decisão de servir ao Senhor. De que lado nós estamos? Nós estamos em guerra e precisamos nos posicionar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Deus abençoe. Tem alguém acompanhando a gente sobre a live aí? Deus abençoe. Se posicione. Se posicione. Porque quando nos posicionamos, os céus reagem ao nosso posicionamento e nos ajude. Deus abençoe. Diaconisa e mãe de Amara, damos anúncios.